Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos. Hoje a gente vai falar de posições executivas no mercado de trabalho. Fica aí se você é executivo e se você não é executivo ou executiva ainda, também fica que você vai entender qual que é o seu futuro aí no mercado de trabalho. Tenho o prazer de receber Tiago Sebem. O Tiago, ele é headhunter, sócio fundador da Talent Search, falei direitinho? Falou certinho. Ele passa o dia reunindo com empresários, RHs e entrevistando executivos. E o Tiago vai te presentear, vai nos presentear com conteúdo enriquecedor, contando um pouquinho dos bastidores aí, do dia a dia, de como que tá o mercado. Tiago, gratidão por você estar aqui. Sei que você está com uma agenda pesada, né? Imagina. Graças, né? Porque Graças a a gente fica Deus. feliz quando a Com gente está certeza. pesada. Sem A gente dúvida. está aqui, né? Precisa trabalhar e muito. E primeiro, Tiago, eu queria que você nos ajudasse. O que a gente considera hoje um cargo executivo? Né? Queria que você Sim. falasse sobre isso. E depois que você falasse um pouquinho de como que você está vendo o mercado. Show. Perfeito, Thaís. Primeiro, mais uma vez, agradeço né, novamente o convite. A gente, né, já nos reunimos aí algumas vezes, já tivemos alguns papos. Eu que agradeço e E também o cuidado, a parceria, você receber nossos clientes em recolocação, as vagas que você compartilha. Gratidão imagine, sempre um também. prazer. Acho que é uma via de mão dupla, né? Essa questão né, da consultoria de Executive Search, no caso a Talent Search, contigo, com a Tetarga, né, essa questão de outplacement, recolocação, acho que né, a gente nos ajudamos, é uma coisa bem legal, uma parceria saudável. E, enfim, então mais uma vez muito obrigado pelo novo convite, agora nesse formato de Sim, podcast, achei muito legal, né, bem bacana. Bom, Executive Search, então venho trabalhando, né, desde começo de 2010, final de 2009, com isso, nos últimos 5 anos com a Talent Search, com a minha empresa. E a gente, né, é difícil, não existe às vezes uma quebra, uma regra, o que é Executive Search, posição executiva, qual que é né, cada empresa ali tem às vezes, empresas que trabalham com recrutamento de executivos, separam por divisões, por layers, né, por marcas e tal, mas nós aqui falando um pouco de Talent Search, e é o que eu entendo de mercado, posições executivas são posições de liderança, né, posições estratégicas dentro de uma determinada organização. Normalmente envolve time, né, enfim, envolve gestão de pessoas, né, cuja responsabilidade, obviamente cada um na sua área, dependendo né, do cenário, do tipo de empresa, mas com objetivos e relevantes que contribuem com o resultado da empresa, né? Então, assim, sim. posição executiva, posição de liderança, obviamente, entende que são posições sim, essenciais nos business poxa, onde o resultado, a performance, o jeito que essa pessoa lidera, o time, etc., impactam diretamente no resultado da companhia, na imagem da companhia, enfim, no todo, né? E aí, óbvio, existe nós, né, falando um pouco de Executive Search, Talent Search, a gente trabalha posições executivas de todas as frentes, né? Então, independente se é uma posição, por exemplo, de CFO, de CHRO, né, enfim, finanças, logística, operações, engenharia, desde, né, pensando na pirâmide, posições mais estratégicas. Existem alguns parceiros, inclusive vários amigos nossos, que Sim, também atuam, que aí eles têm, eventualmente, trabalham em uma determinada vertical, enfim, né, de cabo a rabo. A gente tem esse foco de executivo. Hoje em dia, outra coisa que é importante, acho que falar assim também, Thaís, é a questão da nomenclatura, sabe? Porque hoje em dia, poxa, às vezes uma posição de número 1, por exemplo, de uma área de tecnologia, pode ser chamado de CTO, a outra empresa chama de sim. CIO, a outra de CTIO, Aham. ou VP de tecnologia, ou diretor. Então, assim, o head, né? Hoje tá Uhum. na moda, head, mas você pode ser um head de uma empresa, de uma área, enfim, com uma senioridade, vamos dizer assim, muito alta, né? Um nível de vice-presidente, head, ou às vezes numa empresa menor, a pessoa pode ter às vezes um nível um pouco, né, um nível ali de coordenação, um nível intermediário, já, claro, importante, mas também ser enquadrado como head. Então, isso impacta, por exemplo, no mercado, em todas as variáveis, por exemplo, financeiras, né, quando a gente fala que é muito Sim. importante.
questão de remuneração, de salário. Então, né, a gente já foi solicitado para fazer posições de head de 50, 60 mil reais de salário e posições de head de 15, né? E aí você fica, E é o mesmo tipo, é um head, mas é o head, um é 15 mil e o outro é 60 mil. 60 mil. Que perfis com exigências bem diferentes. Bem diferentes. Claro, daí o que é meio que padrão, né? Obviamente, normal, né, no mercado. Quanto mais parruda a operação, porte da empresa, faturamento da empresa, complexidade, a tendência é que esse head seja realmente uma pessoa muito sênior. Às vezes numa empresa nova, numa startup, né, e de grande potencial, tendo startups, scale-ups aí das mais legais aí da região, por exemplo, mas que é uma operação inicial. Então, às vezes o founder, né, os sócios ali, os acionistas, não conseguem pagar para uma posição de head 40, 50 mil reais. Então, você vai fazer uma posição intermediária, né, cuja remuneração é um pouco menor, mas não que a responsabilidade também vai ser de head. Então, por isso que aí volta a pergunta inicial, o que é, assim, né? Tipo, né, o que é um executivo? Sabe, muito relativo, quase que subjetivo. Sabe? Você pode ser um CFO de uma startup de 10 pessoas e você pode ser um CFO de uma empresa de 10 mil funcionários, né? Faturamento de bilhão e às vezes, né? Empresas que estão começando a faturar, né? Então assim, é diferente, assim, é muito distinto, assim, varia muito. Mas fato é que, independentemente da natureza da empresa, do tamanho da empresa e tal, pô, entende-se, às vezes, com uma posição de head, ou não só, que a gente tá falando bastante do termo head, mas independente do cargo, uma posição de altíssima importância na empresa, né? Que volta ali que eu falei antes, dependendo do que essa pessoa faça ou não faça, vai impactar diretamente né, no resultado, nos objetivos da empresa. Então a gente entra nisso, assim, né? Falando assim, o que é Executive Search, o que a gente faz? Posições já mais estratégicas. Sim. E, enfim. Entendi. E, Thiago, hoje, esses executivos que você contrata, geralmente ainda todo CLT, o que está mudando? Você vê uma flexibilização, assim, nos contratos de trabalho? O que você tem observado no mercado? O que você acha que vai acontecer no nosso futuro? Excelente pergunta, Thaís. Cada vez mais eu venho fazendo posições em que o regime não é o CLT padrão. Tá. Então, regime de pessoa jurídica e empresas, assim, de faturamento centenas de milhões. Assim? Sim, nossa, sim. Especialmente, né, não generalizando aqui, mas grupos de origem familiar, né, geralmente, assim, empresas familiares, grandes, de grandíssimo porte, várias eu atendo. Mas assim, porque às vezes, claro, a gente entende, assim, né, desde as minhas experiências anteriores, que às vezes um ambiente multinacional, né, nessas grandes aqui da região, aí, automotiva, linha branca, etc., por exemplo, claro que tem uma diretriz global, enfim, é uma multinacional, todo né, processos ali estruturados ali e tudo mais, que daí é CLT, não existe discussão, né, pô, é assim, assado, não, em todos os sentidos, regime, faixa de remuneração, obviamente existe, né, políticas de cargos e salários bem definidas e tal, não tem muita negociação, sabe? Exemplo, vou fazer uma posição de CFO, bom, Thiago, a posição é CLT, o salário é de, sei lá, né, de 40 a 50, o variável, o target é de tanto, benefícios são esses. Acabou, não, né, temos que enquadrar ali naquele cenário. Muitas vezes grupos familiares têm essa flexibilização. Então, assim, eu achei, né, exemplo, cheguei lá no excelente executivo para uma posição de diretor comercial. Na empresa atual, ele é CLT, e suponho que esse cenário aqui seria PJ. Eu já vi muitas vezes a empresa se adequar, sabe? Ou o contrário. A empresa falar, então vou fazer a proposta, vou contratar CLT. Por exemplo. Nesse caso específico. Sim, ou o contrário. O contrário é mais comum, ou seja, às vezes a empresa CLT, enfim, o PJ virar CLT ou o CLT virar PJ. E nesse caso, grupos familiares têm mais flexibilidade nisso, sabe? Entendi. Porque aí eu justifico com a verdade, claro, mas dizendo, poxa, ele é CLT, mas além ele tem 3 salários de variável, ele tem uma cacetada de benefícios, assim, assado. Então, legal, aqui é PJ, não há problema, por exemplo, de ser PJ. Aí, claro, uma questão de negociação, né? Nosso dia a dia é negociar, é negociação. Acho que esse é um soft skill, assim, fortíssimo que a gente tem que ter.
E então, assim, aí é uma questão de negociação. Mas aí eu vejo, sabe, em grupos familiares, em startups, essa questão de ser muito mais flexível do que uma posição, né, numa empresa multinacional. Outra coisa que eu vejo assim nesse mundo de novas empresas, né? Aqui em Curitiba já temos algumas unicórnios aí bem bacanas. É questão de, por exemplo, de stock options, de participação na empresa, né? Em ter uma participação societária, né? Ter ali uma participação como sócio. Isso, claro, falando do meu mundo aqui de posições executivas, isso é cada vez mais comum também, sabe? Então a pessoa tem X aqui, essa empresa, puta, também, Thiago, a gente vai conseguir pagar esse mesmo X, mas o nosso diferencial vai ser ter lá um pacote de ações que a pessoa vai ter, compra lá no valor X, mas nossa empresa vai sair daqui para esse outro patamar, e quando acontecer isso, pô, a pessoa ganha uma bolada, né? Vamos dizer assim. Então, e aí é perfil, sabe? Tem gente mais. As gerações, os profissionais mais jovens tendem a ser mais. Arriscam um pouco mais, assim, no sentido. Gostam disso, topam isso, essa questão mais de meritocracia. Também não generalizando, mas e tem perfis mais conservadores, né? Se não for CLT, puta, eu nem quero, né? Tipo, pô, se é PJ, então eu vou continuar onde eu tô, porque eu tenho mais segurança. Aí vamos dizer assim, é uma opinião de cada um, né? O que é a segurança, o que tipo assim, né? Você pode ser mandado embora amanhã, né? O que eu sempre digo, a falsa segurança do CLT. Porque às vezes você tá numa empresa fantástica, sim, ocorre aí uma movimentação, às vezes mundial, a empresa é vendida, é absorvida, vai ser falida, e você nem as verbas rescisórias você chega a receber. E daí que segurança é essa, né? E a segurança do CLT é o quê? É o fundo de garantia? O profissional PJ, claro que ele vai receber mais, ele pode recolher, o próprio pagar o INSS, né? Guarda, aplica a previdência privada, pode triplicar, inclusive, o dinheiro. Então, para mim, Thaís, segurança é dinheiro no banco, entendeu? Guarda o seu dinheiro, administra. Exatamente. Só que a gente sabe também que o brasileiro, quando a gente fala em comportamento financeiro, tem mais dificuldade em planejar, em se organizar. O brasileiro não tem a cultura também de ter seguro de vida, né? De ser mais precavido. E talvez nesse sentido a pessoa pensa assim, não, já que eu não consigo, vou no CLT porque ele vai recolher para mim. Porque ele vai recolher para mim. Não, então, enfim, mas vejo que a gente precisa ser mais flexível. Porque existem profissionais que deixam, assim, de até aceitar propostas fantásticas. Sim. Pelo esse apego na falsa segurança do CLT. Então, é muito bom a gente poder conversar sobre isso. Não, e exatamente isso. Então, assim, desde a questão por exemplo, benefícios, né? Hoje em dia, assim, agora me veio, assim, um exemplo. Por exemplo, existem essas empresas mais unicórnios, perfil mais moderno, mais flexível, que, por exemplo, os próprios benefícios, a empresa dá lá um valor X de benefícios, né? Você tem lá R$1.000. E aí a pessoa distribui como ela bem quiser, sabe? Benefício flexível também. Né? Então, assim, não é, você vai ter um plano médico, né, mas X, uma vale alimentação Y e tal. Não, eu não quero plano médico porque eu já tenho da minha esposa, do emprego dela. Não preciso ter dois, né? Vai sobrepor aqui. Então, prefiro carregar 1.000 em alimentação. Então, desde os benefícios eu vejo assim, entendendo uma flexibilização, e até o ponto que você comentou antes da remuneração mesmo. Eu tenho grandes, assim, veio aqui também um grande cliente do segmento de energia, que o vice-presidente, amigo meu, ele comentou, ele falou, Thiago, eu prefiro pagar PJ um total package aqui muito maior, mais agressivo, e a pessoa quer perfeitamente, faz o que quiser com o dinheiro, tipo, pô, agora eu limitar aqui, no CLT eu só posso pagar isso porque claro, a empresa tem os custos, né, enfim, toda a parte legal, benefícios ali, padrões ali que, claro, para a empresa custa. Então, assim, nesse caso ele, poxa, eu dou a grana e a pessoa faz o que quiser, né? E não tem ainda a mordida ali dos impostos, claro, né? Porque sim, conforme você vai subindo na hierarquia, meu Deus, é muito CLT, desconto. Sim. Você acha que tá rico,
Até vir seu primeiro contra-cheque. Você fala, mas eu não tava rico, né? Exatamente. Como que vai tudo isso pro governo? Eu não uso escola pública, não uso saúde pública, não uso, né? E não volta pra mim, mas tiram de mim, né? Perfeito, é isso. E no PJ, aí, de acordo com o enquadramento, claro, da atividade, mas assim, via de regra é 1/3, né? Sei lá, se o CLT é 25, 27,5, enfim, o PJ é 10, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes menos. Então, assim, a conta fecha. Porém, isso é um trabalho de formiguinha. Inclusive, eu, falando como headhunter, que eu faço, vamos dizer assim, quando eu toco esses processos, onde lá né, a posição vai ser PJ, mais uma vez, de negociação, de convencimento, e falar, amigo, eu não, pode ter certeza, né, eu não tô aqui vendendo, mas assim, cogita essa hipótese. Aí a gente tem algumas planilhazinhas, tabelinhas, você põe no papel hoje aqui o CLT, compara com o PJ, você vai ver aqui né, enfim, compara uma coisa com a outra antes de falar sim ou de falar não, né? Mas sim, eu vejo cada vez essa questão do PJ sendo mais comum no mercado. E como é que você vê aí tendência de mercado, modelo híbrido, home office, presencial? Como é que você tem visto do ponto de vista dos seus clientes e do ponto de vista dos candidatos? Porque tem profissional que fala, não, aceito ganhar menos, aceito PJ, mas quero trabalhar no sossego da minha casa. Claro. O que você tem visto aí? Como que tá? Perfeito. Muito de perfil, falando do lado empresa, é muito da política, obviamente, corporativa, por exemplo, multinacional, né? De como no mundo as operações estão tocando, e aí é replicado para o Brasil, né? Para a Operação Brasil. Eu vejo que grupos familiares tendem a gostar de ser presencial, grupos familiares, sabe? Assim, o dono da empresa, não, Thiago, eu gosto da pessoa aqui. Então, assim, mais tradicional. E eu vejo as empresas mais novas, né, que tem uma faixa etária, assim, muitas vezes para profissionais mais jovens, aí é o outro lado, né? Então, cada vez mais liberal nesse sentido. De, home office, não me interessa você tá em BH trabalhando para minha empresa aqui de Curitiba, não interessa. Então, assim, não dá para generalizar, eu acho que tem os dois casos. Mas falando, por exemplo, da Talent Search, hoje em dia, cada vez menos eu entrevisto pessoas no meu escritório, né? No sentido assim, por mais que, mesmo estando em Curitiba, né? Eu falo, você quer vir aqui? Não, vamos fazer por Zoom, vamos fazer por X, dependendo da tecnologia. Mas, então assim, entrevistas cada vez mais por vídeo, e aí muito mais por, né, comodidade, né, tempo, produtividade, vamos dizer assim, para os dois lados. Às vezes, em São Paulo, você perde lá 1-2 horas para se deslocar. Nossa, terrível. Né, então, eu faço, né, a gente tá se vendo, a gente tá, né, eu até, claro, concordo com a questão de que nada substitui esse face-to-face, esse presencial, mas eventualmente, estamos falando, por exemplo, de processos executivos, talvez a última etapa, sabe, a etapa final e tal, aí faz presencial. Mas um processo que vai ter 4, 5 etapas, poxa, as primeiras entrevistas faz por vídeo, aí, lá no final, gostamos da Thaís. Vai ser eu, Thaís, presidente, a head de RH, poxa, aí faz uma etapa presencial, obviamente, para a pessoa se conhecer. Mas eu vejo cada vez mais flexível essa questão do presencial. E acho que é uma tendência, assim, sabe? E você não acha que essas empresas assim mais tradicionais que exigem a pessoa tá lá todos os dias, não estão perdendo bons talentos no mercado por essa exigência? Estão. Porque assim, eu conheço excelentes profissionais, eu tenho os clientes que geralmente eu te apresento, tem cliente meu em recolocação que é excepcional e que hoje realmente não quer mais uma posição 100% presencial. E eu vejo assim, o cliente talvez perca uma oportunidade aqui ou ali, mas eu vejo que as empresas estão perdendo. Porque daí você também limita o seu campo de busca. E algumas pessoas, os headhunters que eu converso também, me falam, Thaís, a gente liga para os profissionais, eles não querem nem ouvir a proposta, porque é presencial, tá difícil até para a gente encontrar talentos aí no mercado. E qual que é a sua percepção sobre tudo isso, Thiago? Totalmente alinhado com o que você comentou, e concorda, assim, a gente vem, ontem, enquanto você falou, eu lembrei um exemplo, estou fazendo uma posição de... Ai, adoro, pode trazer seus caos aqui, a gente adora, não é? Eu tô trabalhando uma posição de CTO, né, número 1 tecnologia, vaga pesada. O profissional é de Curitiba
era CTO numa empresa grande aqui em Curitiba, por algum né, motivos deles lá acabou saindo, e entrou numa outra empresa como CTO, uma empresa cuja base fica em Minas Gerais, em BH, na pandemia. E aí, ok, começou né, no alinhamento de poder continuar morando em Curitiba, mas sendo CTO de uma empresa em Minas. E agora a empresa deu um deadline, para 2022 os profissionais, né, todo mundo vai voltar e tal. E ele, falei com ele ontem, né, dessa vaga que eu tô trabalhando, ele falou, Thiago, eu tenho total interesse em participar do teu processo seletivo, claro, porque é uma vaga muito bacana, um projeto muito desafiador, mas também porque hoje a minha família, né, sou daqui, sempre estive aqui, e a empresa que eu tô trabalhando tá exigindo que eu volte que eu vá, na verdade, para Minas. Então, pensando no lado da empresa, provavelmente vai perder esse profissional, não necessariamente para minha vaga, mas se não for para mim, vai para outra, vai se recolocar em outra, por conta disso. Por exemplo, né, dando um simples exemplo. Então, sim, eu acho que é um risco pro lado empresa, quanto mais né, restringir nesse sentido, corre-se o risco sim de perder grandes talentos, pensando por conta da questão geográfica, né? E assim, e essa lógica vale para nível mundial. Então, existem empresas, eu conheço pessoas aqui de Curitiba que estão trabalhando para uma empresa lá da Europa, lá dos Estados Unidos, da Austrália, por exemplo. E ganhando em dólar, e ganhando em euro. Ganhando Prefiro em em dólar. também, não arruma uma vaga dessa para mim. Prestar um serviço. Eu até vou para Europa, vou presencial. Se for em Paris, ainda melhor, tá? Né? Eu não ligo de fazer presencial. Eu tô com uma vaga para Paris. Um flatzinho lá que eu não quero. Então, assim, ontem falei para esse mesmo processo CTO com uma CTO que tava em Portugal, tá lá. Sim. Ela é daqui. Portugal também vou, não tem problema. Acho que em Lisboa, porque ela tá trabalhando para essa empresa, sim, mas a empresa, ela tá aqui, a empresa acho que é de, sei lá, não lembro, de São Paulo, ela tá em Portugal. Então, assim, hoje em dia, a questão geográfica, aonde você tá e tal, obviamente, né, tendo uma rotina, sim, tem que ter disciplina, sabe? Esse é um ponto importante, às vezes no remoto, porque você pode se desligar, eu não vou fugir aqui do tempo, mas só não, um parênteses. Fica à vontade, aqui é o lugar certo para tu fugir do tema, pode fugir que eu adoro, a gente vai conta. Boa, então assim, tipo, se você não tem disciplina e tem, sei lá, filho pequeno, cachorrinho, e tá na geladeira, tô brincando, né, cheio de comida, pô, se você tá em casa, você tende a desfocar, assim, não tende, mas tem uma, né, pô, cachorro lá, vou lá ver o que aconteceu, tá passando o jogo de futebol do meu time, pô, vou lá ligar a TV e vou assistir esse jogo, daqui a pouco eu volto. Obviamente, se a pessoa não tiver, então, uma mínima disciplina, eu já escutei muito, assim, bastante, várias situações de perda de produtividade mesmo, sabe? E aí acontece alguns casos da pessoa falar, puta, eu prefiro trabalhar na empresa, eu prefiro ir para a empresa, porque pelo menos na empresa eu vou ter um horário para chegar, um horário para sair, no sentido, né, eu tenho ali uma disciplina, vou chegar, vou trabalhar, vou focar, e coisa que às vezes não acontece no home office. E outro extremo também se aplica, eu já escutei muito. Tô fazendo uma vaga de marketing, sim, que a head de marketing falou assim para mim, pô, Thiago, eu home office, eu trabalho até 11 da noite, meia-noite, porque como tá em casa, tá com o computador, tá com o celular, você não se desliga, né? Tipo, você tá ali full time trabalhando. E então, por isso, assim, acho que tudo tem prós e contras, sabe? Também, é verdade. Não dá pra... Puta, depende muito, sabe? Se a pessoa consegue, então eu prefiro aqui, prefiro lá, né? Então, é bem... Eu realmente me distraía em casa. E eu passei alguns meses, eu fiquei sem a minha assistente de casa, né? Porque meu apartamento é pequeno e tal. Falei, cara, não preciso alguém todo dia. Só que eu sou perfeccionista com a casa. E daí eu fiquei nesse tempo sem assistente, agora eu tive que contratar outra pessoa, vi que não estava atrapalhando minha produtividade. Eu começava a limpar. Então eu passava na cozinha, tinha louça suja, eu queria lavar a louça. Daí eu lembrava que tinha que botar roupa na máquina. Daí minha cachorra soltava pelinho. Eu fiz até um monte de vídeo limpando a casa, de verdade mesmo, que eu ficava lá na minha limpeza. Então eu falei, cara, daí depois eu falei, nossa, chegar ao final do dia, essa conta tá saindo cara, porque eu tô deixando de produzir, fico aqui na pira da limpeza, parece que o serviço nunca... Lixo, então, eu descia toda hora levar o lixo, porque eu não suporto lixo dentro de casa, né? Eu falei, não,
Não, Não, melhor mas é. ter uma pessoa todos os dias, reduzir ali a carga horária. E Você foca no teu negócio. porque o foco entro no escritório e não sabe, porque falei desse jeito, não vai rolar, né? Isso, meu caso também. Isso é legal a gente falar da gente também. Porque acontece, Sim, meu caso também. Né, hoje tá, já, o Pedro tá com 3 tá anos, com mas. 3 anos já, É, eu lembro que a gente lembra, falou, é. ele tava recém-nascido, Pois né? é. Então, assim, claro, adoro brincar, ficar com ele, etc. Mas agora até começou, né, voltou a escolinha, mas na época da pandemia. Pô, se eu não me policiasse, eu ia ficar ali o dia inteiro, em casa, brincando, assistindo negócio. Pô, então, eu, por exemplo, eu vou para o escritório, para Talent Search, para o escritório físico, né, da Sim. empresa, porque pelo menos lá eu vou, tem um começo, meio e fim, chegou, pô, vou para casa, aí vou brincar com o Pedro, ou, né, então eu brinco ele antes de ir trabalhar, final do dia, legal, beleza. Mas, então assim, é complicado, Eu acho sabe? que nesse ponto entendo, porque o que que acontece comigo, muitas vezes eu trabalho manhã, tarde e noite, né? Porque eu desfoquei de manhã, desfoquei um pouquinho à tarde, chegou à noite, eu tenho que render. É, E a minha família tem reclamado, no sentido assim, ah, mas você tá trabalhando de demais, novo? O meu filho que fala, às vezes é sábado, domingo, ele, mãe, você tá trabalhando? E pelo tonzinho de voz dele, ele já tá fazendo assim, tipo, você não disse que não ia mais trabalhar final de semana? O que que tu tá fazendo aí no é. celular? E eles Ah, sabem que se geralmente eu tô no celular, eu tô você tá fazendo alguma trabalhando, tô coisa. postando, né? Claro Ah, que exige, mas eu vejo que hoje tá tudo muito integrado, tudo. né? E assim, ótimo se você consegue dar conta de tudo, consegue viver, descansar, fazer pausa restaurativa. Mas muitas vezes fica um negócio que você não sai Fica um mais do emaranhado, trabalho, né? exatamente Inclusive, o isso. trabalho ocupou. Tem gente que até por uma questão de ter família maior, o espaço menor, o trabalho ficou na mesa de jantar da família. Sim. E o que que acontece? Você está o tempo inteiro ali dentro do seu trabalho. Às vezes Inclusive fisicamente, se fica você nem olhando, come né? mais na mesa, você come Ah, no sofá porque seu trabalho foi para a mesa. E eu acho perigoso para a saúde do profissional, sem porque dúvida. não tem daí uma margem definida. O que que é trabalho, o que que é lazer, o que que é Ah, descanso, e fica aquela confusão, né? Então, e essas reuniões também, às vezes, intermináveis. Tem dia que interminar. eu não aguento mais ver minha cara na internet. Eu falo, gente, eu fico me vendo o dia O dia inteiro, inteiro. no dia inteiro eu estou no espelho, né? Vendo, falando. E esses dias, Thiago, que eu achei assim uma situação que eu achei absurda. Quero até trazer para você e ver o que que você me diz. Ah, Foi conte. até a esposa de um cliente que me contou. A gente estava lá um dia fazendo foto e ela estava me falando um pouquinho que ele faz reunião, ele tipo assim, a empresa tem uma agenda muito pesada de reunião. E algumas reuniões são marcadas no mesmo horário. Então ele tem reunião, digamos, com o departamento de RH e com o comercial. E ele tem que participar das duas reuniões. Daí o que que ele faz? Ele pega, põe o fone de ouvido no ouvido de uma Nossa. reunião, Ah, fone de ouvido da outra reunião. Obviamente, ele não consegue ser participativo nas duas reuniões. E depois ele é cobrado: poxa, cara, você não ligou sua câmera e nem falou nada na reunião. Daí ele não, diz: não, é que eu também estava na outra reunião. Mas mesmo assim, o que que se espera? Daí eu falei: cara, alguém tem demência ah, nessa ah, empresa, né? Porque eu falei: como é assim? Você vai querer com um ser humano, um ouvido é uma reunião, outro ouvido é não, outro, e fala com essa ouvido. e é cobrado, Gente, né? e é cobrado É, ainda explicitamente. é, Você já viu isso? não, Porque eu falei, cara, eu nunca não, ouvi não, isso. isso que sabe, exato, esse, assim, Nesse nível? nesse nível não, já, claro, o que eu imagino mais escuta é, puta, cada vez mais reunião atrás de reunião, né? O dia da pessoa se resume a ficar fazendo reunião, sair de uma e entrar em outra. E quando é empresa de fora Mas do país, ainda, por causa questão do do fuso, a fuso, reunião às vezes até de madrugada, é, né? eu falei com uma executiva dias atrás de uma multinacional de alimentos aqui de grande, né? Uma única grande, assim, multinacional que acho que a gente já conhece, na verdade agora tem algumas outras multis, mas Sim. enfim, mas é da mais de uma bem antiga e ela comentou, ela falou, Thiago, atendo Latam e, aliás, Américas, acho, e assim, o fuso horário lá em Vancouver, no Canadá, é, sei lá, tantas horas a menos, mas um dos meus reports lá é de lá, então eu tenho que fazer reunião, sei lá, X de madrugada, não vou fazer aqui o cálculo, né, mas assim, tenho que fazer uma reunião 5 da manhã com tal pessoa,
e o outro oposto, pro outro lado, 11 da noite, eu tô fazendo reunião com a outra. Então, assim, poxa, né? Aí é uma questão até de, por exemplo, se você trabalha muito, mas trabalha das 8 às, sei lá, das 8 da manhã às 8 da noite, beleza? Mas, pô, minimamente você vai ter das 8, vai ter 12 horas sem Sim. trabalhar. O problema, às vezes, é quando acontece isso, porque aí você tem, né, tem reunião às 11, mas, sei lá, 6 horas depois você já tem a outra às 5. Você nem Nossa, consegue fazer, aí você não desliga, né? não dorme, não dá assim, Aham. puta, aí eu acho que é muito, não é, aliás, não é nem, com certeza não é saudável, né? Sim. Mas isso que você comentou antes ali também de minimamente ter um equilíbrio se aplica, por exemplo, questão de atividade física, né? Você tem que ter, cada um faz, né? Mas assim, pô, gosta de correr, gosta de ir pra academia. Você tem, eu falo mais uma vez, nesse caso também por mim. Na época da pandemia, como tudo fechou e tal, você fica, claro, natural, ele parou um pouco. Mas agora com o negócio retomando, eu inclusive voltei agora a correr e tal. Você tá conseguindo fazer atividade física. Sim, voltei ultimamente. Por quê? Porque chegou num ponto, falei, poxa, não vou. A vida, né, não é só escritório, só. Assim, acho que esse negócio do termo lá que antigamente era do ser o workaholic, né? De tipo, pô, com a questão do remoto, contribui mais para que isso aconteça, sabe? Então, assim, você tem que se policiar, você tem que pôr um basta, assim, sabe? Eu vou correr terça e quinta, final do dia. Então tá, então põe lá na agenda, se for o caso, 7 da tarde, eu vou trabalhar até 6h30, 7, eu vou no parque, vou correr por meia hora. Eu tô fazendo isso agora. Sim. Porque senão você fica maluco, né? Porque carga de trabalho, eu entendo, assim, acho que quase todo mundo, né? Hoje em dia todo mundo tem muito trabalho, né? Eu tenho muitos projetos. Sim. Então eu tenho coisa para fazer que eu posso ficar se eu, tipo, por carga, Se a gente for olhar bem, a gente não fica tem dorme mais, não, né? pô, você só trabalha. Então assim, tem que começar a dizer um pouco, sabe, não ter medo. A velha história de se posicionar e dizer não, tipo essa da pessoa que tinha 2 reuniões simultâneas. Poxa, minha opinião, né? Claro, eu não sei o caso. Às vezes a pessoa, né? Mas assim, poxa, eu já tenho uma reunião tal hora, não tem como, né? Não é mal, não é preguiça, mas não existe, não tem como eu participar de 2. Então, assim, eu não posso. Eu posso, sugiro, então, tal hora. Agora, porque isso é um negócio, a tendência, às vezes, as pessoas abaixam a cabeça e aceitam, sabe? Tipo, puta, meu chefe tá pedindo. Puta, desculpa. Mas eu acho que você tem que se posicionar e falar, cara, não dá. Limite, né? Tem que colocar limite. E às vezes dá um limite até para você produzir mais, né? Pra melhorar o a limite tua. é para você não pirar e não deixar daí a empresa. Daí você sai, é internado, tem hoje os uma. burnouts aí, Tem né, que um o pessoal fala. burnout e fica 15 dias sem poder. Tem gente, já vi executivos, que o nível de estresse ele fica tão alto, às vezes alguns desenvolvem síndrome do pânico, depressão, que eles são proibidos, inclusive, de conversar, de fazer qualquer tipo de contato com a organização, a ordem médica. Tipo assim, ou é isso, ou eu vou te internar. E daí, para ambos os lados, é muito pior. Daí a Claro, empresa vai chegar nesse ficar. nível, Já né? pensou? Também o executivo sai, não pode nem falar, né? Coisas ali que tá tudo na mão dele. E para o profissional chegar num estado desse. Então, acho que antes disso acontecer, existe conversa, existe negociação Claro. e tem que ter flexibilidade de ambas as De ambas as partes, partes, dos né? dois lados. E o empresário, ele entender que, por exemplo, o executivo que tem condição de fazer uma atividade física é um executivo mais saudável, Com é um certeza. executivo que às vezes tem até uma gestão das suas emoções melhor, né? Ele falta menos, ele tem mais energia, disposição. Então, poxa, até estimule que seus É profissionais, bom, né? inclusive, né? Não, exatamente. Parem um pouquinho, vão correr, vão pro parque, vão ver ar livre, né? Sem E dúvida. depois volta com a energia vir muito renovada, porque não necessariamente longa jornada de trabalho significa produtividade, contrário, né? Significa, inclusive, que tá tendo alguma falha de produtividade porque tá trabalhando demais. Então tá demodê, inclusive, isso, não é, Tiago? Concorda? Concordo totalmente e a gente, né, com certeza também participa, mas fiz alguns cursos, muito, obviamente, online, aí na época da pandemia, instituições dos Estados Unidos, as mais high level aí do mundo, tô falando só para dar um exemplo que o mundo está vendo isso,
que é a questão do bem-estar, do wellness, da felicidade, né? Até o Gustavo Sim. lá, tem um abraço pro Gustavo do Congresso. Ele vem Amigo, gravar hoje com ele a é bem gente. amigão, meu. Gustavo Arnes O Gustavo, ele Gustavo. vem a última Vai vir gravação aqui? Ah, hoje. é? Que legal. Vai Por favor, gravar. pode falar. Então ele é amigaço nosso. Ah, se eu soubesse, tinha marcado vocês Pô, em horário juntos pra vocês se verem. pô, a gente é da época de colégio, inclusive, Que sabe? legal. E então essa questão de, pô, de felicidade, de bem-estar, de saúde física, isso, poxa, cada vez mais tá claro que deve existir este equilíbrio, sabe? E então não é complicado realmente quando a gente vê o contrário acontecer, né? De só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E nesse sentido, eu tenho falado muito que a pandemia trouxe o componente salário emocional muito mais forte aí no jogo. Porque a pandemia, primeiro que nos obrigou a nos recolher, né? Então, Sim, muita gente, necessariamente. inclusive, não tinha um nível bom de autoconhecimento, né? Tava tão na loucura, tão acostumado ali, comprimido pela rotina extenuante, que você não parava para refletir. Quem sou eu? O que que realmente importa? O que que não importa? Eu tô correndo atrás do quê, né? E Exatamente. a partir disso, o brasileiro, o profissional, ficou mais reflexivo, alguns com mais clareza, e estão conseguindo se posicionar e dizer não para isso, entendeu? Então, aceito ganhar menos, porque para mim, ter oportunidade de buscar o meu filho na escola não tem preço. Então, o salário emocional que entra na conta é a possibilidade de maior convívio familiar. Nesse sentido, eu aceito ganhar menos, porque eu estou ganhando emocionalmente. Claro. Então, eu vejo que Família, isso está qualidade de muito vida. mais presente hoje e o brasileiro está se fortalecendo, inclusive, para conseguir dar esse limite. Porque a gente vem também cultura escravocrata e tudo, Claro, né? Onde a isso todo gente, o dificilmente, a passado. nossa geração era difícil dar limite, dizer não, né? Porque você achava, eu vou ser dispensado, ou vão falar, né? Minha Vai pegar reputação mal, no mercado. Então, ou- essa nova geração já está mais madura nesse sentido, e mesmo a nossa geração, com esse tempo de recolhimento, talvez claro, ficou com mais clareza para sim. falar não. O que é prioridade Para na mim, vida. por exemplo, eu não preciso mais ter 2 carros, mas eu gostaria de trabalhar num lugar que me desse condição de buscar o meu filho na escola. Tá aí, né? Tô abrindo mão de alguma Sem coisa dúvida. para ter mais aí felicidade, qualidade de Qualidade. vida. E isso eu acho um ponto muito positivo, assim, do que vem deixando essa Esse pandemia. legado. Não, é exatamente isso. E aí se aplica em tudo que você falou, que a gente já falou, né? Só para fechar a conversa, mas na questão de trabalho remoto ou não remoto. Não, eu prefiro sair então da empresa a ter que me mudar de cidade e ficar fazendo bate-volta toda semana. Isso, né, nível executivo é o mais comum. Historicamente né? O mais comum, Uhum. vaga no empresa X aqui, gente de São Paulo. O cara vinha, ficava de segunda a sexta, aí voltava, aí pegava o voo domingo à noite, segunda de manhã, toda semana. Chega uma hora que o negócio não cansa, né? Sim, Não dá pra dizer que, não dá pra generalizar. Nunca, tudo que a gente fala aqui, acho que não dá pra, né? sim. Mas assim, pô, né? Então, a gente vê cada vez mais essas coisas, essas variáveis que até então a gente não colocava na balança, serem ponderadas, assim, né? Serem Uhum. colocadas no papel. Mas acho que o mercado mudou, assim, bastante nesse sentido. Então, assim, eu acho que assim, para concluir, assim, deixar, acho que o ambiente, as relações tendem a ser mais flexíveis. Uhum. Regime de trabalho, CLT PJ, horário de trabalho, físico ou presencial ou remoto. E aí a gente nem falou, né? Mas a própria questão do job description, da descrição né, as responsabilidades de cada cargo. Então, cada vez mais o profissional para uma posição executiva, os soft skills têm que ser muito mais desenvolvidos, assim, né? Então, você tem que saber se comunicar, se relacionar entre áreas. Eu estou fazendo algumas vagas aí desse Sim. level, que assim, ó, eu escuto o presidente da empresa falar, Thiago, a gente vai trocar o CFO porque ele fica na bolha financeira da empresa e ele não fala com o meu COO, com o meu diretor comercial. Já, poxa, você tá nesse nível, claro, né, isso tem que ser para todo mundo, na verdade, mas especialmente nesse nível, você tem que se relacionar, você tem que entender estrategicamente como que tá a empresa, o que a outra área tá fazendo. Então, assim, não ter um relacionamento interpessoal.
Que às vezes eu falo porque eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil. Então, assim, aquela história, pô, o engenheiro é mais técnico e não se comunica, né, não tem essa habilidade enfim, alguns soft skills não tão apurados. Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Hoje eu faço posição de CTO, de diretor de engenharia, que essa questão de habilidade de comunicação, de relacionamento, de negociação, de empatia, você tem que ter isso, senão você não sobrevive no mercado, vamos dizer assim, sabe? Então tem isso também, sabe? E soft skill é um negócio, o hard lá, que a gente sempre comentou também, beleza, eu vou fazer o curso tal, o idioma tal, você compra, né, a faculdade, compra no sentido assim, vou fazer um curso tal, vou fazer. Agora, algumas coisas, tipo, negociação, empatia, pô, isso é uma coisa que você sabe, como psicólogo muito mais que eu, jornada. Mas é uma jornada, né? É um desenvolvimento passo a passo. É sua vida, pô, né? Não mas que cada vez mais estão, sabe, eu vejo as empresas darem cada vez mais peso para isso numa contratação. Às vezes, tecnicamente, a pessoa não é a melhor, não, assim, várias shortlists, vários currículos, às vezes, que a gente entrega para uma determinada demanda, tem 5 aqui. O que é o contratado é o que tem soft skills mais desenvolvidos, assim, sabe? Perfeito. Isso cada vez mais. Claro, você tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para cobrar, para entender, né? Até para passar credibilidade no que você está fazendo. Mas não é só, né, isso. Que bom, e isso me deixa feliz e animada, né? Porque o mercado daí ele se torna, inclusive mais inclusivo. Não sei se tem com certeza. Porque, de repente, você não precisa daquela pessoa que tem lá especialização PhD em Harvard. E você vai privilegiar uma pessoa, às vezes, que tem mais autoconhecimento, gestão das suas emoções, habilidade relacional, né? E outros skills 100%, comportamentais. Sim. Isso é ótimo, abre muita porta, mas isso também traz uma responsabilidade. Porque hoje o profissional de sucesso é um profissional sadio emocionalmente, é um profissional que sabe se adaptar, que sabe se comunicar, que tem bons relacionamentos e que precisa estar atento e presente para isso. Sem né? dúvida. E às vezes a gente achava que era resultado a qualquer preço, né? Então dane-se se eu não sei me relacionar, mas eu trago o resultado. E hoje as empresas estão bem atentas a isso, assim, né? Porque não querem mais resultado a qualquer custo, querem comportamento ético, integridade, honestidade. Então eu acho que esse movimento ele realmente vai trazer... vai trazer, acho que, benefícios, vem acontecendo. Empresas, assim, desde grupos familiares, ou, né, startups, tal, essas empresas, a questão de ser mais 360 também, sabe? Porque às vezes no ambiente, não também, nunca generalizando aqui, mas às vezes no ambiente multinacional, a pessoa tem, a minha responsabilidade começa aqui, termina aqui, porque a partir daqui já tem o meu par que faz, né, assim, é mais o organograma, enfim, é mais carregado, né, assim, em empresas mais, às vezes grupos menores, ou familiares, ou startups que já tem essa visão, assim, você tem que ser muito mais multidisciplinar também, sabe? Então, tanto na questão técnica, de saber um pouquinho de tudo, né, de tipo assim, vou dar meus pitacos aqui em números, em finanças, em resultado, mas, né, vou vender também, vou fazer isso. Como também nas habilidades, ou seja, lembra do velho termo de mão na massa, né? De ser hands-on. Eu lembro desse termo hands-on, que a gente colocava ainda em negritinho, em itálico, hoje em dia, assim, 100% das posições que eu faço, 100% o requisitante fala, Thiago, esse executivo tem que ser hands-on. Então, porque tinha aquela, né, lá atrás, eu sou diretor, eu sou vice-presidente, eu sou head, então assim, eu vou ter um time abaixo, eu só vou delegar e, né, vou ficar atrás do meu computador aqui e tal. Não existe mais isso. Né? Acabou. Então, independente do nível, se a pessoa é presidente da empresa, ela tem que ser mão na massa, ela tem que transitar entre o estratégico, o tático, o operacional, né? Assim, se precisar fazer lá alguma coisa, pô, tô lá. Então, mais uma vez, essa questão dos soft skills, independente do nível, assim, tá muito forte, assim, sabe? Perfeito, Thiago. Gratidão. Eu queria só para a gente encerrar aqui que você pensasse numa uma palavra que você gosta, porque eu vou pedir a você que está assistindo, você que veio até o final, que assistiu todo esse episódio, você vai digitar aqui para eu saber quem é tu, quem é você. Qual que é a palavra, Thiago? Eu diria flexibilidade.
Flexibilidade. Isso. Ouviu bem? Hashtag flexibilidade. Vou entender que você nos prestigiou aqui até o final. Gratidão, Tiago. Prazer é Gratidão todo pelo meu. seu conteúdo, sempre muito generoso nas informações. Gratidão por receber tão bem os nossos clientes e pela parceria de sempre. Foi ótimo. É nóis, Aí, hein? tamo junto. Tamo Muito junto. obrigado mais uma vez. Contem sempre comigo. Valeu, pessoal. Beleza.